A gente segue aqui com mais informações do Alto Tietê. Agora a gente faz uma conexão com a jornalista Gabriele Tricânico, falando ao vivo da cidade de Suzano. Bom dia, Gabi. Bom dia, Fabi. Bom dia a todos que nos acompanham nas multiplataformas da Guardiã da Notícia. A gente está aqui na região do Alto Tietê, porque hoje acontece a inauguração da nova ala do Instituto Federal, uma nova ala que irá ampliar em até 1.000 alunos diariamente a capacidade, né, desse Instituto Federal. E tudo isso foi proveniente com recursos do deputado federal Márcio Alvino. Mas o mais interessante é que, nesse exato momento, está acontecendo o lançamento com os alunos aqui do Instituto Federal. Nesse exato momento, o prefeito Pedro Ixi é quem faz o discurso, que conversa com os alunos, mas antes dessa cerimônia, foi conversado com a reitoria, com o professor Zampini, com o professor Rafael e com as autoridades, a possibilidade da criação de um hub de inteligência artificial aqui no Instituto Federal. Esse hub pode ser facilitado, né, através da compra de equipamentos. A gente vai colocar agora um trechinho do professor Zampini, ele que começou falando da inauguração dessa ala e depois introduziu uma breve apresentação com os professores para falando sobre esse desenvolvimento com inteligência artificial dessa região aqui do Alto Tietê. Vamos acompanhar. Que uma tecnologia que é assim, não tem como não estar junto, não participar, são as inteligências artificiais, né? E uma coisa é assim, amadoramente, a gente pegar um computador, entra lá nas inteligências artificiais, não vou falar os nomes aí, né, para não fazer uma propaganda gratuita, né? Mas entra lá e usa como usuário uma coisa. Mas quando a gente precisa para desenvolver tecnologia, para desenvolver ciência e principalmente para desenvolver negócios, tanto na indústria, na parte técnica, mas na parte financeira, comercial, nas áreas de serviço, no terceiro setor, a gente precisa mais do que entrar nessas inteligências artificiais aí que a gente acha e apenas saber como escrever os prompts, né? Então, a ideia nossa era estabelecer aqui o núcleo de inteligência artificial para todo o Alto Tietê. Com isso daí, dar apoio à indústria, aos serviços, ao terceiro setor, ao governo aí municipal, não é? Disponibilizando aí capacidade computacional e gente para treinar as pessoas. Nós temos alunos que podem ser treinados, a gente tem aqui universidades, a gente tem a Unipiaget, a gente tem aí os colégios técnicos, os colégios de segundo grau. Então, dá oportunidades também para todos os estudantes da região saberem como trabalhar com inteligência artificial, mas de uma forma mais profissional, não de uma forma amadora. Então, Está aí o professor Zampini, reitor aqui da universidade, né, explicando da importância desse novo hub que será criado aqui dentro do Instituto Federal. Esse hub, só para vocês terem ideia, ele já foi montado, mas os professores, né, para dar sequência com os pesquisadores e iniciar, de fato, eles precisam comprar alguns equipamentos, que são caríssimos. Para vocês terem ideia, só uma máquina custa mais de R$100 mil. E aí sim, eles poderão trazer os pesquisadores, os universitários, de todos para fazerem as pesquisas e darem sequência nesse hub de inteligência artificial. O professor Rafael é quem fez a defesa por cerca de 10 minutos ali na presença das autoridades, inclusive fez o pedido dos R$350 mil para o deputado federal Márcio Alvino, que é um dos apoiadores da educação aqui na região do Alto Tietê. Vamos acompanhar então o professor Rafael. A defesa civil, de volume de chuva, de áreas de risco, e a gente consegue desenvolver modelos de predição de evento. Vai chover? Qual é a minha área que está crítica? Onde que eu tenho que investir? Então a gente consegue aplicar isso para a área de saúde, para a área social, para a defesa civil. Então tudo isso é parceria. Só que com esses computadores não dá. Eu preciso de pesquisadores, né? A gente precisa de universitários, pós-graduandos, né? E eu preciso de equipamento, que é onde a gente entra com o HPC, que é o High Performance Computing. Vamos lá, Regis, contigo. Então, o que acontece? Por que isso aí é importante? É importante porque, normalmente, o brasileiro, o mundo inteiro, ele precisa de uma LLM. Então, você pega todos os seus dados, utiliza o Google Drive,
utiliza o OneDrive da Microsoft, por exemplo, e todos os seus dados ficam ali. Referente à privacidade de dados e à soberania de dados é a nossa grande questão. Então você vai pegar todos os seus dados, colocar nessas plataformas, eles vão ser backupados, replicados em todos os lugares do mundo, certo? Que isso normalmente eles fazem, está em contrato. E referente à soberania, se tiver problemas importantes de pesquisa, dados de município, de estado, para que você possa gerar a inteligência artificial através de um resultado, que é o exemplo que o professor Rafael deu. Com esses, chamado de Edge Computing, com essas computações de fronteira, todo o processamento fica na instituição, ou fica somente no Brasil. Então isso é muito importante para nós garantirmos a soberania de dados desse processo. Tá aí, então, a defesa dos professores aqui do Instituto Federal, que são os responsáveis por esse núcleo de inteligência artificial, que pretendem transformar, então, aqui o Instituto num polo regional de IA para trazer o desenvolvimento e auxiliar a indústria, a logística, a educação e também o poder público. E aí o deputado federal Márcio Alvino, que é um dos responsáveis pelo envio da emenda, que está beneficiando aqui o aumento, a ampliação, vocês estão vendo aqui ao fundo, tem uma cerimônia acontecendo nesse momento, dessa ampliação que está acontecendo aqui, já confirmou também os 350 mil para a compra desses equipamentos e confirmou isso durante essa reunião, esse café que aconteceu antes dessa cerimônia. Vamos acompanhar um trechinho da fala do deputado federal Márcio Alvino. Eu ajudei um pouquinho agora no Instituto Federal de Itaquá e também o de Jacareí. Então, onde eu tenho relação com a cidade, eu procuro ajudar o Instituto Federal, porque vocês têm um papel fundamental no desenvolvimento regional. E esse tema hoje, eu acho que quem não se atentar vai ficar, na realidade. Então, isso para Suzano, eu acho que a nível regional, essa ideia é fundamental. Então, vamos colocar esses 350 mil federais. E o ano que vem a gente vai ter recursos estaduais. O que o Márcio mandar eu faço. Tá aí os investimentos, então, em educação, né? É sempre importante, Fabi, a gente entender qual que é o papel do deputado federal. Você vê aí o deputado federal Márcio Alvino falando dos investimentos, das suas emendas parlamentares para os institutos federais no estado de São Paulo. Ele citou Itaquaquecetuba, citou também Jacareí. Então, muitas vezes, esse tipo de informação não chega na ponta, não chega ao conhecimento da população. Qual que é o papel do deputado federal? Então, o Márcio Alvino deixou muito claro que é um defensor das bandeiras da educação e confirmou já o investimento, então, em tecnologia para esse novo hub. O Rodrigo Axuxa é ex-prefeito aqui da cidade, foi prefeito por 8 anos, está pré-candidato a deputado estadual, por isso que o Márcio fez essa brincadeira. Olha, ano que vem a gente vai ter recurso estadual também aqui para o Instituto. E o Rodrigo relembrou, né, todos esses pedidos de emendas parlamentares, tanto para o Instituto como para a educação em si, aqui no município de Suzano, foram iniciados no seu mandato. Ele fez um breve relato sobre os investimentos também, tanto do Márcio Alvino quanto do André do Prado, que ultrapassaram os 400 milhões de reais para reconstruir a cidade de Suzano e que hoje, de fato, tem um polo educacional e a cidade vem se transformando. Acompanhe, então, o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Axuxa. Porque isso eu queria falar rapidamente, Zampini, para a gente provar que Suzano é uma cidade que, com a ajuda de todos, de Deus, da família, mas principalmente do Márcio e do André do Prado, né, que está trabalhando muito também, a ajuda deles foi fundamental para a gente poder reconstruir Suzano e também não só reconstruir, preparar Suzano para o futuro. Quando eu conversei com o Márcio, lá atrás, ele e o André, a gente estava num momento ruim da cidade, lá em 2017, e junto com os vereadores, a Câmara ajudou muito, né, mas a gente trabalhou muito. Eu quero que vocês só se atentem aonde que Suzano está indo, para onde que a gente está caminhando. A gente reconstruiu uma cidade, entregou obra, o Márcio e o André colocaram aqui mais de 400 milhões de reais em várias obras, e passa muito mais disso, que eu não contei a alça do Rodanel, a complexo do Alto Tietê, que é uma obra bilionária, é mais de 1 bilhão de reais, lógico. Governo do Estado, Tarcísio, todo mundo ajudando, mas se não tivesse o André lá, se não tivesse o Márcio em Brasília, a força política, a gente não ia conseguir fazer isso. Para quem não sabe, o Instituto Federal aqui, ele recebe principalmente emendas federais, né?
e o Márcio foi de prontidão para a gente poder ajudar e transformar não só o Instituto, mas essa parte de Suzano aqui, ó, esse quarteirão inteiro, num complexo educacional que vai ajudar muito no desenvolvimento e vai se tornar uma referência. Quem vê antes e depois da minha chegada, com o Márcio, com o André, com o Pedro, com todo mundo, com os vereadores que estão aqui, vê uma transformação muito grande. Nós temos um hospital aqui que provavelmente vai ser um hospital escola, aqui do lado. Nós temos a Piaget, que apesar de ser particular, ela vem ampliando com a ajuda da prefeitura, tem uma parceria também de bolsas lá, ela vem ampliando seus prédios, a sua capacitação. Nós temos aqui do lado a FATEC, o Márcio esteve comigo lá em São Paulo, junto com o André, todo mundo. Hoje é uma realidade a FATEC acontecendo. Aqui o Instituto Federal aumentando a sua capacidade, são mais 1.000 alunos por período, não é isso? Que vão por ano, né? Assim, todo dia vai ter 1.000 alunos. 1.000 alunos a mais. Gente, é muita gente. Fora o SESI também, que o maior SESI aqui na frente, a maior unidade do SESI é em Suzano agora. Então o que nós construímos aqui? Um complexo educacional dos mais elevados, mais capacitados, aqui não só do Alto Tietê, como do nosso estado. Daqui a um tempo, com esse FATEC, Instituto, Piaget, todo mundo aqui, vocês vão ver o retorno que vai dar isso. Eu fico muito feliz, até porque tudo que foi apresentado hoje pelos professores vem de encontro com o que tem mais importante hoje, em todos os setores, que é a questão da inteligência artificial. Você gostando ou não, ela é uma realidade, ela está em vários setores. Com a chegada da alça do Rodanel, mais empresas estão vindo para Suzano, em todos os setores, já tem uma especulação imobiliária, até porque o Roberto Simos se inova com a alça do Rodanel que vai descer aqui na Avenida Brasil, uma das alças, com toda a Avenida Brasil, com todos os setores de Suzano, com a Tiberiçá que vai ser duplicada. Suzano caminha fortemente com desenvolvimento nunca visto na história. A gente conseguiu resgatar muito isso. Isso foi a força política, a força de todos. Aqui que estão aqui presentes, os vereadores, a Câmara me ajudou muito. Eu estou muito feliz. Agora com a inteligência artificial, esse polo de inteligência artificial que vai ser colocado aqui, que vai ser uma referência, vai ser uma mão estendida para a indústria, para os hospitais, para o poder público. Vocês vão receber muitos alunos, mas muita gente aqui que vai poder contribuir com o seu trabalho, com a sua expertise no desenvolvimento da nossa sociedade. Eu estou muito feliz que o Achiuchi, ex-prefeito de Suzano, falando um pouquinho, fazendo um breve relato sobre as transformações que ocorreram nos últimos 8 anos aqui no município de Suzano e que agora deram sequência, estão dando sequência com o prefeito Pedro Ishi, aqui da cidade, ele que foi o sucessor escolhido, o sucessor do Rodrigo, para continuar, então, administrando o município de Suzano. É o mesmo grupo político, então, que deve seguir aí ao longo de mais 2 anos. Olha, Fabi, eu vou ficando por aqui, vou continuar acompanhando, vou continuar apurando, vendo se tem mais informações, né, detalhadas aqui sobre Suzano. Eles estão falando bastante sobre a alça do Rodoanel, que deve ter novidades em breve. O governador já anunciou, as obras já iniciaram, mas a gente quer saber a data e trago os detalhes para vocês mais tarde, ao longo da programação da Guardiã da Notícia, que é jornalismo com alcance global, na maior e melhor rádio digital, o jornalismo regional do estado de São Paulo. Eu volto com vocês aí, direto da Avenida Paulista. Gabi, obrigada pelas informações. Essa questão da tecnologia cada vez mais importante. Hoje, por exemplo, começa lá o IPO do Elon Musk, que demonstra aí o quanto realmente a gente precisa ter esse olhar para a tecnologia, e Suzano avançando justamente aí com esse olhar para a inteligência artificial. Ele já tocou o sino lá, viu, Fred? Nesse IPO, a companhia de foguetes, satélites e inteligência artificial informou em comunicado a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos que captou já mais aí 1 trilhão, colocando a empresa de Elon Musk como a 7ª empresa mais valiosa dos Estados Unidos. Então, quem acha que tecnologia não é o mercado do momento, fica aí só essa dica, e parabéns a Suzano aí por esse avanço com relação à questão principalmente tecnológica voltada à educação, com investimento nas FATECs. A gente segue